Bom dia. Okay. Bom dia, meu nome é Marlon, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, já trabalho no Facebook há quase 2 anos. Eu sou Production Engineer no time de infraestrutura de tráfego. Ano passado eu dei uma palestra aqui no Fizzly falando falando bastante sobre tráfego e sobre o que o meu time faz, então, enfim, eu não vou repetir esse assunto. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de performance, por que isso importa, especialmente quando a gente opera em escala. Então, performance, para muita gente, talvez, trabalhando em escalas menores, não importa tanto, porque, ultimamente, nos últimos anos, a qualidade dos equipamentos, dos servidores, em termos de performance, é geralmente mais alta do que a gente precisa. Só quando a gente começa a operar em escala, a gente vê que não existe nenhum equipamento, seja servidor, storage ou qualquer coisa que seja o suficiente. Então, performance é sim importante, por várias razões. A primeira delas é custo, obviamente. Quando eu falo de custo, estou falando basicamente de tanto custo operacional, OPEX, quanto custo de investimento, CAPEX. Servidores, espaço, né? Quando eu estou comprando servidores, se eu tenho muitos servidores, isso ocupa espaço, então o tamanho de data center, enfim. Energia elétrica, na maioria dos data centers do mundo, talvez em todos, o maior custo operacional que existe é energia elétrica, especialmente para resfriar as máquinas. O computador é extremamente ineficiente. Na verdade, em termos energéticos, o computador ele é um aquecedor que processa alguma coisa. Então, mais de 90% da energia, na verdade, é gasta para gerar calor, e não para gerar trabalho que interesse. E, além disso, a gente, como a máquina está dissipando muito calor, a gente gasta mais o dobro dessa energia, pelo menos, para pegar esse calor e jogar para a rua. Então, o custo operacional de um data center é muito alto. Então, quanto mais máquina eu tenho dentro do data center, mais calor eu estou gerando, mais calor eu preciso jogar para fora do ambiente. E isso é muito caro. Espaço de data center, enfim, entre N outras coisas. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre custos relacionados a problemas de performance. Um outro ponto super importante, talvez o mais importante de todos, se a gente está servindo o usuário, é a experiência do próprio usuário. Então, se eu tenho um sistema que não está funcionando bem, ou não está respondendo na latência, na velocidade que o usuário espera, isso é muito ruim para o usuário. Então, é o que muita gente vê pessoas reclamando, especialmente de softwares de banco, esse tipo de coisa que são lentos, porque, infelizmente, parece que eles não dão muita importância a isso. Ou se dão, não dão o suficiente. E valor de serviço, né, que está associado também à questão da experiência do usuário. Quando a gente fala de performance, a gente tem que levar a coisa muito a sério. Assim. Muita gente vai tratar com performance em servidores e o pessoal, vamos colocar um softwarezinho de monitoramento, monitorar meia dúzia de parâmetros e se disparar algum alarme eu vou ver o que está acontecendo. Ou coisas do tipo, se um servidor não dá conta, põe mais um, ou põe mais 2, ou põe mais 3, como se dinheiro fosse uma coisa infinita. Então, especialmente quando a gente chega em escala, quando a conta começa a ficar muito cara, não é... Quando a gente tem 1, 2 servidores, colocar mais 1, 2 servidores, em termos absolutos, não é nada demais. Em termos relativos, é um absurdo. Se vocês têm 2 servidores e vocês colocam mais 2 servidores, vocês estão dobrando a capacidade de vocês. O que é legal, o resultado é muito bom, só que para quem está pagando a conta, isso é muito ruim. Se a gente tem 1000 servidores, eu não posso chegar simplesmente para o meu time de capacidade e dizer, me dá mais 1000 servidores porque não tá funcionando bem. Se eu tenho 100.000 servidores, a coisa começa a ficar muito, muito, muito mais complicada. Porque aí não é apenas dinheiro, é data center, enfim. Não é coisa rápida. Quando eu tenho 10 servidores, eu preciso mais 10, eu consigo provisionar isso em 30, 40 dias. Pedir para comprar, chegar, instalar as máquinas. Quando eu tenho 50.000 servidores, eu preciso mais 50.000, eu preciso construir um data center para colocar todos esses servidores. Isso pode levar 1 ano e meio, 2 anos, ou talvez nunca ser construído, porque o investimento é muito, muito alto. No Facebook, por exemplo, nossos últimos data centers têm custado mais de $1 bilhão. Então, não é o tipo de coisa que a gente consegue aprovar numa reuniãozinha com o vice-presidente. Então, uma das dicas mais importantes quando a gente está vendo performance, eu vou entrar mais técnico nos próximos slides,
não trabalhem apenas com métricas instantâneas. Muita gente, quando recebe alguma reclamação de performance, o pessoal loga na máquina, em meia dúzia de máquina, e vê como é que a máquina está naquele específico instante. Não é totalmente inválido, né? A gente tem uma boa ideia de como um sistema está funcionando olhando em métricas instantâneas, só que isso não nos diz tudo, né? E mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Um ponto, ainda nessa linha, né, é muito importante a gente manter o histórico de todas as métricas que a gente está colhendo, a gente está analisando. Então, eu tenho que ter a capacidade de responder quanto CPU determinada máquina estava gastando há 3 semanas atrás no horário específico. Muita gente pode pensar que não é necessário, é extremamente necessário. E mais para frente vocês vão ver por quê. Então, isso é importante. Eu tenho que manter histórico desses dados. Outra coisa que é importante, muitas vezes quando a gente começa a monitorar máquinas ou serviços, a gente se diverte criando monitores e coletores de dados para todas as métricas possíveis e imagináveis. Isso, enfim, é ok, mas quando a gente tem um sistema maior, quando a coisa começa a crescer, fica muito, muito ruidoso. É muita coisa, né? Quando um alarme dispara, não vai ser um alarme que vai disparar, vai ser centenas de alarmes, enfim. É muito confuso, né? Eu receber uma quantidade tremenda de alarmes, ou eu ter que olhar para uma quantidade muito grande de métricas para tentar diagnosticar algum problema de performance. Então, o foco, a questão mais importante nisso é o foco, né? Se eu estou monitorando algum sistema, eu tenho que focar no que interessa. Não quer dizer que eu não vou colher as outras métricas. Quanto mais métrica eu estou colhendo, melhor, porque a informação nunca é demais. Só que eu tenho que focar no que interessa, né? E o que interessa mais sempre é a experiência do cliente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um site web, por exemplo, o Facebook ou qualquer outro site web, a coisa mais importante para nós, a coisa que a gente mais presta atenção é na latência de cada request. Porque é isso que interessa para o usuário, né? O tempo entre vocês abrir o app de vocês e vocês terem a newsfeed lá cheia de histórias. É isso que vocês querem e é isso que interessa para nós monitorar. Então, se o meu tempo médio, vamos supor, é meio segundo, e esse tempo, por qualquer razão, ele vai para 0,8 ou 1 segundo, isso é um problema para mim. Não me interessa load average, memória, isso me interessa do ponto de vista técnico, para eu diagnosticar o problema, mas como primeira métrica, isso não me interessa nada. Então, eu tenho que monitorar coisas que, de fato, vão afetar a experiência do cliente. E latência, no nosso caso específico, é a coisa mais importante. Não estou dizendo que todos os sistemas têm que ser monitorado através de latência. Enfim, pode ter outras métricas até mais importantes que isso. Quem já não recebeu, quem trabalha com suporte, provavelmente já recebeu uma ligação com esse tipo de reclamação, né? O sistema está lento, né? Quanta gente já não ouviu isso, né? Tem alguma coisa acontecendo e a primeira coisa que a gente vai fazer, a maioria dos casos, a gente olha para, se a gente tem um ou poucos servidores, a gente vai olhar para métricas instantâneas. Então, aqui uns exemplos, né? A gente olhar o load average, muita gente usa load average, embora eu acredito que a maioria das pessoas não faça a mínima ideia de como é que esse número, da onde vem esse número. E é um número que não diz nada, né? A gente olhar load average 12, o que isso significa? Isso não significa nada. Load average é um número muito interessante se a gente olhar ele de forma histórica. Ou ter um gráfico, alguma coisa, aí ele é interessante. O número instantâneo ele não me diz nada. Na versão 3 do kernel eles mudaram a fórmula, por exemplo. Então eu não posso comparar load average de um kernel 2.6 com um kernel 3.2. É diferente a forma de cálculo. Então, mas ele é muito interessante quando a gente está olhando de forma histórica. Então eu olhar para esse número instantaneamente e dizer, o load average está 12, o sistema está bom, ruim, lento, rápido, não sei. Não diz nada, literalmente nada. Memória, enfim, óbvio. Então, nesse caso aí, enfim, eu tenho lá um sistema com 140 GB de RAM, ele está alocando 11, usando 50 e tantos GB de cache. Enfim, o que isso me diz? Não sei. Se a gente for olhar para o VMstat, VMstat é uma ferramenta que eu recomendo muito a vocês utilizarem, porque ela dá muito mais informação ao mesmo tempo, né, na mesma visão. Então, vocês... eu olhar load average não está me dizendo nada. Memória talvez me diga alguma coisa, mas quando eu olho o VMstat eu estou vendo coisas mais interessantes. Se a máquina está swapando ou não, como é que está o uso de processador. Nesse caso aí ele está idle, 99% idle. Né? O uso de memória, paging, enfim.
MPStat, muito interessante também, me mostra o uso de processador. Tem uma pegadinha muito séria agora, nessas últimas máquinas, dos últimos anos para cá, está cada vez mais comum a gente ter processadores com vários cores. A gente já está usando processadores de 8, 10 cores lá, bastante. E normalmente os nossos servidores eles têm 2 chips. Então, eu tenho 10 cores no processador Hyper-Thread, eu tenho 20 threads. Eu multiplico isso por 2, eu tenho 40. Então, quando eu dou um cat proxy CPU info, eu vou ver 40 máquinas. Então, muitas vezes o pessoal usa top, HTOP ou qualquer outra coisa, para ver o uso de processador agregado. E a gente vê lá, numa máquina de 10 cores, por exemplo, o uso de processador 10%. Aí vocês assumem que, não, está tudo bem, não tem nenhum problema, só estou gastando 10% de processador. Isso não é bem verdade, porque quando eu tenho muitos softwares hoje em dia que são single-threaded, eles são apenas uma thread. Quando o software é single-threaded, ele só vai rodar num core, sempre num core. Não necessariamente num core específico, mas ele só vai poder ocupar um core de cada vez, porque é uma thread apenas. E, na verdade, esse software, que pode ser meu web server, enfim, ou meu servidor de aplicação, ele pode estar esgoelado em processador, ocupando um core 100% o tempo todo, mesmo que todos os outros cores estejam vazios, por exemplo. Então, quando eu for analisar, a dica que eu dou para isso é quando vocês forem analisar processador, uso de processador, tomem muito cuidado com o VMstat, porque o que o VMstat está me dizendo lá é que 99% da média de todos os cores não estão sendo utilizados. Essa informação em nada é a mesma coisa quando eu tenho muitos cores. Quando eu tenho 40, 80 cores, por exemplo. Então, se eu uso uma ferramenta tipo MPStat e eu coloco dash menos P maiúsculo all, o que eu estou pedindo para ele é me mostra a situação de cada core. Quando eu estou vendo a situação de cada core, de fato eu estou vendo se tem algum programa, especialmente programa single-threaded, que está me ocupando um core, está me mantendo um core a 100% de CPU. Mesmo os programas que são multithreaded podem sofrer desse problema, porque eu posso ter uma thread nesse programa que está sofrendo de CPU starving. Então eu tenho que analisar esse tipo de coisa. Então tenham muito cuidado quando vocês estão olhando performance, analisando coisas agregadas, porque eu vou falar mais um pouco sobre isso, sobre as armadilhas estatísticas em cima disso. Então o VMstat ele é uma armadilha porque ele pode estar provendo a informação errada. Várias outras ferramentas interessantes, enfim, muitas delas vocês seguramente já conhecem. Top, a Top é muito interessante. Quem não conhece a Top, eu recomendo dar uma olhada, porque ele pode manter dados históricos e vocês podem pedir, eu quero o ATOP e o Top e o HTOP são parecidos, mas a diferença do ATOP é que eu consigo manter um gravador que me mantém o status do sistema por um tempo e eu consigo atachar ele na minha timeline, desde que eu tenho o dado gravado. O problema todo da análise instantânea, sempre, eu tenho todos esses números, mas o que é normal, o que é referência? O load average é 12, o uso de memória está em 11 GB, mas, enfim, qual é a referência? Isso está certo ou não está? Então, o dado instantâneo ele é muito superficial quando eu estou fazendo uma análise decente. Então, eu sempre recomendo, por mais que isso seja importante, vocês sempre utilizar alguma ferramenta que mantenha histórico. A mais comum hoje, que é bastante utilizada em ambientes Linux, até eu acho que provavelmente esse tem porte para outros sistemas, é o sysstat. Eu conheço bastante gente que usa o sysstat e até há pouco tempo atrás, eu não tinha noção do poder dessa ferramenta. Basicamente, não é um daemon, é um gravador que roda no Chrome. Por default é a cada 10 minutos, mas você pode mudar a precisão. Lá no Facebook a gente tem usado vários sistemas, coleta por minuto. Gera muito mais dados, mas enfim, a gente precisa. Basicamente, eu tenho um coletor que colhe a cada X minutos praticamente todos, não todos, mas uma quantidade muito, muito grande de sinais vitais do sistema e armazena isso por tempo que vocês decidirem. Então, eu recomendo, se vocês instalar isso no Debian ou no Ubuntu, vocês vão ter esse arquivinho aqui, deixa eu ver se eu achar aqui, esse arquivo aqui, o etc sysstat, que normalmente o history dele por padrão é 7 dias. 7 dias é muito pouco tempo. Eu recomendo pelo menos jogar isso para 28 dias, ou mais. Comprimir ali depois de 10 dias, para não ter muito dado no disco. Ele não gera muito dado, é poucos megas por dia. E aí tem várias opções. Enfim, se vocês lerem o manual, vocês vão ver o tamanho da coisa. Mas o interessante disso é que qualquer métrica, as métricas que eu via no slide anterior, eu consigo ver essas métricas analisando contra um histórico. Isso é muito mais importante que eu ver a métrica
a métrica ao vivo. Então, eu consigo ver coisas do tipo load average, tamanho do run queue, like I/O por block device, estatísticas de rede, estatísticas de CPU por cada CPU, ele mantém o tracking de cada uma das CPUs. Estatísticas de memória, swap, o uso de swap, o status de swapping, são coisas diferentes. O uso de swap é o quanto eu tenho de memória jogada no disco. Isso não é tanto problema, não é tão problema quanto muita gente acha que é. O problema é o próximo, que é o swapping, é o quanto a máquina de fato está swapando naquele momento, ou seja, transferindo blocos de memória da memória física para o disco e vice-versa. Esse é o grande problema. E isso é o que causa muitos problemas de performance. Então, é interessante a gente ter histórico de quando isso está acontecendo. E não vai dizer porquê, mas ele vai dizer o quando está acontecendo. Eu cruzando outras métricas, eu consigo, talvez, chegar a determinar qual é a causa. O "-w" me dá processos e context switches, que são coisas super importantes quando eu tenho muita concorrência dentro da própria máquina. E uma das coisas mais interessantes dessa ferramenta é o comando SAR. Eu vou ler na própria tela. Ele vai me mostrar uma saída humana, vamos dizer assim, não é parseável. Mas se eu usar o SAD-F, eu consigo ter uma saída parseável. Aí tem várias opções, separado por ponto e vírgula, por tab, XML, inclusive. Então, isso é importante porque vocês podem usar essa ferramenta, todos os sinais vitais que ele está mantendo o histórico por 28 dias ou mais, para mandar isso para uma saída que seja parseável. Eu posso ler isso através de um script, enfim. Aí vai muito da criatividade de vocês, o que vocês podem fazer. Eu integro com GNU-Plot, faz um monte de coisa, enfim. É infinita a quantidade, a possibilidade. Outras ferramentas nessa própria... O SysStat é uma suite de ferramentas. O PidStat é muito interessante. Eu consigo analisar vários aspectos, várias métricas por processo. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma máquina que está fazendo muito switch de contexto, que é uma das coisas mais pesadas que existe no kernel. Quando eu tenho duas aplicações competindo pelo CPU, eu tenho que pegar, salvar todo o estado daquela aplicação, suspender ela, jogar para a memória. A I/O de memória é muito lento. Parece rápido, mas, enfim, vocês vão ver mais para frente que é terrivelmente lento. E o PidStat, eu consigo ter essas informações vitais por processo. Isso é fundamental. O PS mostra bastante das informações, mas falta muita coisa. Esse cara vai muito além. MPStat, como eu já mostrei antes, para processador, I/O-Stat para I/O. Então eu consigo ver, se eu percebo que a minha máquina está fazendo muito mais I/O, eu quero ver quais dos block devices. O I/O-Stat pode me mostrar essa informação precisamente. Se eu estou usando o NFS também, NFS I/O-Stat. Esse é embaixo o site da ferramenta. Todas as distribuições têm isso empacotado, então não percam tempo em compilando nada disso. Outra coisa fundamental, aí já um pouco mais detalhado, talvez pouca gente conheça, é fazer profile das coisas, ou trace profile, quase a mesma coisa, uma definição muito parecida. Quando eu quero analisar de fato dentro de um processo o que está acontecendo, ou seja dentro do kernel, enfim. Tem várias maneiras de se fazer isso. O Linux era muito, muito pobre nisso até há pouco tempo. E essa era uma das grandes razões de muita gente usar SunOS, Solaris, alguns BSDs, porque eles eram muito mais sofisticados em termos de tracing. Felizmente, nos últimos anos, o Linux chegou perto, e hoje a gente tem ferramentas em Linux que são muito profissionais, assim, muito boas para se fazer profiling. Uma delas a gente usa bastante, eu vou mencionar aqui, que é o Perf. O Perf é fantástico, porque eu consigo fazer profiling dentro do kernel, eu consigo fazer profiling de processos, eu consigo fazer profiling de processos que já estão rodando. Uma coisa interessante dessas ferramentas, que é importante, a maioria delas, SystemTap, Valgrind, S3, LTrace não, mas Valgrind, SystemTap, Perf, com certeza, eles analisam os processos, a maioria dos processos por amostragem, ou seja, eles não estão analisando 100% do que está acontecendo. Por que isso? Porque a análise ela tem seu preço. Muita gente aqui já deve usar esse trace para analisar system calls, e vocês já devem ter notado que toda vez que vocês rodam um processo onde o S3 está taxado, o processo fica muito lento. Porque, enfim, nada de graça, né? É muito caro fazer análise de todas as system calls que estão acontecendo. Então, quando eu quero realmente inspecionar um processo, do tipo ir a fundo no processo, isso é muito mais caro ainda. Então, não tem como eu analisar e gravar cada CPU cycle que o processo está gerando. Então, essas ferramentas elas funcionam por sampling, por amostragem. Só que o desvio padrão normalmente é bem baixo. Então, a informação que ela te dá
Tipo, não dá para levar no pé da letra que é exatamente aquele número, mas não é muito diferente daquilo. Isso nem que nem pesquisa eleitoral, né? Não tem como a gente perguntar para todo mundo o que eles acham. A gente pergunta para uma determinada amostragem, calcula um desvio padrão, enfim, aceita que aquilo ali é o próximo da verdade. Quando a gente trabalha em escala, isso é muito comum. Então, nesse caso aí, no exemplo, eu posso usar um perfect record -p num processo específico. E eu posso atachar nesse processo por tantos segundos, vamos supor 10 segundos, e aí eu rodo o perfect report, eu vou ter essa tela aí, me dizendo quais são as bibliotecas que estão consumindo mais tempo de processador. Isso é muito interessante. Eu posso usar perfect record, espaço em um comando, por exemplo. Aí ele vai rodar o comando e vai fazer profiling de toda a vida do comando. Isso, dependendo do software, é ruim, porque ele vai ficar o tempo todo fazendo profiling. Geralmente, a gente atacha num processo que já está rodando, espera uns 10, 15 segundos para ter uma boa ideia do que está acontecendo e desatacha. Porque o problema é que, enquanto eu estou atachado, o processo vai ficar um pouco mais lento. E isso faz a minha métrica ser mentirosa também um pouco. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, eu não posso levar muito ao pé da letra por duas razões. Porque eu estou fazendo sampling, e segunda razão, porque o simples fato de eu atachar faz o processo ficar mais lento, porque eu estou gravando, enfim, o próprio perf consome CPU, então ele está concorrendo recursos com o serviço que vocês estão monitorando. Com SystemTap, para quem conhece dtrace, quem já mexeu com Solaris, SystemTap é uma alternativa, em até alguns casos até mais poderosa. Isso chama Dynamic Tracing, que eu consigo fazer tracing de forma dinâmica em qualquer processo. O que eu quero dizer com dinâmica? Eu posso pegar blocos específicos do programa, ou funções específicas, ou libraries específicas, atachar lá especificamente e analisar coisas só o que eu quiser. Do tipo, eu quero analisar quantas vezes essa porção do programa está me chamando a syscall receive para receber dados de um socket, por exemplo. Eu quero saber quanto tempo essa função está levando. Eu quero ver por amostragem, para não ficar muito lento, então posso trabalhar por amostragem, enfim. Eu consigo ir muito a fundo. Se eu conheço a arquitetura do programa, obviamente eu tenho que conhecer para poder fazer Dynamic Tracing, é muito valioso o dado que eu pego de volta. O SystemTap é tão complexo que valeria seguramente uma palestra inteira, então não vou entrar muito em detalhes. Valgrind é a mesma coisa. O propósito é um pouco diferente, mas eu consigo ir muito a fundo na análise de algum processo. Tem S-Trace, L-Trace. Muita gente usa S-Trace de forma equivocada. Então, é bem comum já, S-Trace é antigo no Linux. Acho que por isso, essa é uma das razões das pessoas usarem ele muito. Na maioria dos casos, a gente percebe muito isso em entrevista, lá no Facebook, e falando com pessoas. A pessoa está com um problema de performance, tem um programa que está demorando mais do que deveria. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é, taxa um S-Trace e vê o que está acontecendo. Isso é ok em alguns casos e é completamente errado em outros. Tipo, S-Trace só me analisa system calls. O que são system calls? É o meu mecanismo de um user space falar com kernel space. Existem outros mecanismos, é um dos mecanismos. Ou seja, se eu preciso fazer alguma coisa que eu preciso escalar privilégios, por exemplo, ler um arquivo, acessar um socket, enfim, eu preciso falar com o kernel. Eu normalmente vou falar com o kernel através de system calls. Mas existem outros programas, até bem pesados, que não precisam fazer system calls. Eles resolvem todo o problema deles em user space. Um exemplo claro aqui é o OpenOffice, por exemplo, LibreOffice. É um editor de arquivos, um spreadsheet. Grande parte do tempo que ele gasta de processador, acessando memória, enfim, são coisas, a maioria feitas em user space. Obviamente, ele precisa chamar system calls para alocar memória, para abrir arquivos, etc. Mas ele gasta muito tempo de processador em user space. E se vocês colocarem o S3 num OpenOffice, por exemplo, para tentar tirar alguma conclusão, vocês não vão tirar conclusão nenhuma. Aliás, vocês vão tirar alguma conclusão, mas errada. Porque não é um software que faça muitas syscalls. Agora, se eu estou analisando um servidor, por exemplo, um Apache ou qualquer outra coisa, que não grande parte, mas boa parte do tempo deles é gasto em operações de socket, por exemplo, falando com a rede, que envolvem system calls, send, receive, né, connect, list, enfim, várias outras, né, até memória, né, mmap, enfim. Então, dá para eu ter uma ideia melhor de o que está acontecendo, simplesmente olhando quais são as system calls que aquela aplicação está chamando. Mas ainda assim, é muito limitado. Então, tenha muito cuidado a usar S-Trace para tirar conclusões, porque vão ser conclusões precipitadas. Se eu olhar o L-Trace, é mais interessante, porque se eu tenho um programa que usa shared libraries,
ele é interessante que eu consigo ver quando que o processo está chamando funções em outras bibliotecas, né, em .SOS. É muito interessante, eu consigo fazer accounting, eu consigo fazer, não profiling, mas eu consigo saber quantas vezes cada função foi chamada, quanto tempo durou. Então, L3 é mais interessante. O problema do L3 é que ele só funciona com binários ELF. Então, se eu tenho scripts, por exemplo, não vai funcionar. Mas, geralmente, em scripts, a grande maioria das linguagens, a própria linguagem provê esse tipo de funcionalidade dentro da linguagem. Então, o meu próximo exemplo aqui, eu estou falando de Python. Toda linguagem tem alguma coisa a respeito. Então, Python, se eu quiser fazer profile de uma função, se eu tenho um software em Python, seja ele qual for, um servidor de aplicação, um servidor web, enfim, whatever, e eu tenho suspeita que determinada parte do código está me causando, enfim, está gastando mais tempo do que deveria, eu consigo, por exemplo, fazer profiling de funções específicas. Então, esse é um exemplo muito simples de código, onde eu tenho uma função, eu importei lá o cProfile, que é um profile escrito em C, então enfim, existe a mesma versão dele em Python, só que é super pesado, então não usem, a menos que vocês realmente precisem, por qualquer razão. Mas o escrito em C, ele tem um mínimo de overhead possível, ele é muito leve. Então, eu consigo rodar aquela função debaixo de um profiler, e depois que a função rodou, eu vou ter um relatório, mais ou menos. Esse relatório está tudo zero, porque, enfim, a função não faz nada. Mas, se eu tenho uma função que faz alguma coisa pesada, ou perde tempo em system calls, recebendo coisas de sockets, enfim, eu consigo ter um resultado bem interessante de quais funções dentro da minha função gastou mais tempo de processador, tanto em tempo cumulativo, se eu tenho várias chamadas para a mesma função, ou tempo por chamada. Isso é muito, muito, muito poderoso. Então, se vocês programam em qualquer linguagem, toda linguagem decente tem isso. Então, vale a pena perder um tempo. Essa URL aí mostra, na documentação do Python, é um capítulo inteiro sobre profiling, fala do cProfile e do profile escrito em Python. Existem ferramentas externas também para isso. Então, se vocês estão programando em linguagem de script, seja Python ou qualquer outra coisa, se vocês forem usar perf, ou SystemTap, a informação que vocês vão ter uma informação super rica, né? Talvez mais rica que essa. Só que se vocês não conhecem o interpretador, no caso do Python, se vocês não conhecem os internos de CPython, praticamente a informação vai ser nula para vocês, porque Python é uma linguagem interpretada de alto nível e o interpretador, de fato, que está lendo aquilo ali, está rodando alguma coisa. Então, se vocês estão fazendo profiling por baixo do CPython, o que vocês vão ver vão ser as funções e as chamadas, os objetos do CPython, e não da aplicação de vocês. Então, por isso que é importante, na maioria dos casos, enfim, utilizar profilers de alto nível, mesmo que eles custem mais, porque, enfim, eu vou ter uma informação que eu entendo. Porque, normalmente, quem faz esse tipo de coisa é quem desenvolve o software. Um outro problema sério, que, enfim, muita gente sabe disso, mas talvez muita gente esquece quando a gente está fazendo alguma análise, é que o nosso cérebro ele não gosta de números. Quando a gente tem muito número, simplesmente não funciona. Prestem bem atenção nesse slide. O que está errado aí? Alguém diz? Vou dar um presente para quem disser o que estava errado ali. Por quê? Ficou um segundo a informação. Um segundo é muito tempo. Mas a gente não consegue... Eu vou mostrar de novo. Prestem bem atenção agora. O que estava errado ali? É muito mais fácil isso, né? Porque a gente enxerga, enfim, imagens, curvas. Então, quando eu estou tentando ler uma série de números, por exemplo, usando o Sysstat, eu uso um SAR, que vai me mostrar a informação do dia inteiro. Eu vou ter uma série de números, por exemplo. Se vocês olharem, ok, o 834 ali é o respike que eu vi no gráfico, mas tem muito mais informação aí. 123, subiu um pouco para 140, caiu para 119, voltou para 130, deu o spike, voltou, foi lá embaixo, 100, é muita informação. Isso são apenas 10 números no My Time Series. Quando a gente está trabalhando com uma Time Series de verdade, a gente tem, uma quantidade impressionante de números. Então, quando eu olho isso do lado de um gráfico, é muito mais fácil eu entender o gráfico. Não me interessa que é 100 ou 101, ou 142, ou 140, realmente não me interessa. O que me interessa é olhar para a coisa e ter uma ideia de que, ok, a minha escala ali é 900, a média ali embaixo ali é 150, enfim, isso é o que interessa. O número específico não interessa.
Então, toda vez que vocês forem analisar, especialmente uma time series, ou colocar dados um contra o outro, tentem usar gráficos. Tem ferramentas, nossa, tem uma quantidade infinita de ferramentas para gerar gráfico. Inclusive LibreOffice, por que não? Vou falar mais um pouco a respeito, adiante. Então, quando a gente está usando gráficos, a ferramenta não interessa. Se vocês têm que fazer algum gráfico ad hoc, do tipo alguma coisa que não é muito repetitiva, na boa, eu uso bastante LibreOffice. Enfim, se eu não tiver LibreOffice, Excel, qualquer coisa, não interessa a ferramenta. Qualquer coisa que eu consiga ter uma time series ou uma tabela, uma grade de dados, que consiga me gerar um gráfico rápido, para não perder muito tempo, está ótimo. Muita gente não tem noção do poder de um LibreOffice da vida em termos de gerar gráfico e gerar funções matemáticas, normalização de curva, enfim. A maioria das pessoas que usa spreadsheet, como é que se traduz spreadsheet? Tabela? Hã? Planilha. Tinha esquecido essa palavra. Tu usa planilha. A gente usa geralmente planilha para coisas muito simples, mas olhem no LibreOffice, tem um botãozinho que se chama F de X. Cliquem ali e olhem o arsenal de funções matemáticas que tem ali. Isso é fantástico. E quando a gente está trabalhando com uma quantidade grande de gráfico, de dados, é muito interessante a gente aplicar funções para remover ruído, para calcular percentiles, média, enfim, N outras coisas. E o LibreOffice faz isso de graça para vocês. E se vocês têm um sistema de coleta de métricas, por exemplo, e vocês estão salvando isso num banco de dados SQL, se a escala não for muito grande, se a escala for grande, jamais façam isso, mas se for uma escala média e a gente está salvando todas essas métricas no banco de dados SQL, eu posso pegar o LibreOffice, atachar direto no banco de dados, fazer minhas queries e gerar meus gráficos. Funciona super bem. Vocês não precisam usar uma ferramenta super mágica para fazer algo que o LibreOffice faz perfeitamente. Eu uso bastante quando eu quero fazer coisas simples. Pegar alguma coisa no SAR, gerar um arquivo parseado em CSV, ler no LibreOffice, enfim. Claro que isso não escala muito quando a gente tem uma instalação mais, enfim, que eu preciso dessas métricas o tempo todo. Então, em termos de scripting, eu gosto muito de usar a RRD Tool. Eu uso há muitos anos já. É muito legal. MRTG é ok, é mais específico para analisar a interface de roteador, switch, essas coisas, mas pode ser usado para qualquer coisa, porque o coletor pode ser customizado. Mas o RRD Tool é muito mais poderoso. E GNUplot, para quem nunca programou em GNUplot, é muito fácil para gerar gráfico. Então, eu posso usar um script e jogar uma entrada bem grande de dados, com vários eixos e tal, com várias métricas, e plotar um gráfico legal. Enfim, é simples, não tem nada. É um gráfico simples, mas, enfim, me diz a informação, CACT, enfim, entre outras. Se a gente está levando a coisa muito mais a sério, eu recomendo, se você tem uma escala maior e precisam realmente ter um banco de dados de time series, eu recomendo olhar o Metrix e o OpenTSDB. Esses caras são muito fortes. O Metrix, na verdade, é um front-end para o OpenTSDB. O TSDB é o back-end. Isso é muito bacana. Só que eles são bem grandes. O OpenSDB ele é baseado em HBase, que é o banco de dados da suite do Hadoop. Então, simplesmente para eu colocar isso em cima, eu preciso ter uma infraestrutura de HBase embaixo. E não é nada de outro mundo, enfim. Um pouco de conhecimento, um pouco de estudo, a gente consegue montar toda a infraestrutura. Esse cara é muito legal. E é muito escalável. Eu consigo ter bilhões de métricas aí, se eu tiver um HBase grande o suficiente. Então, para coisas mais sérias, eu realmente recomendo vocês darem uma olhada nisso. Então, quando a gente está falando de múltiplos servidores, não interessa o tamanho, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, não interessa. A gente tem que coletar e tem que gravar os dados de forma centralizada. De outra forma, fica uma loucura. Não tem como eu ficar dando SSH para servidor, se eu tenho vários, e ficar analisando a métrica de cada um. Isso é muita loucura. Eu não estou falando de alarmes. Muita gente confunde time series e coleta de dados com alarme. São coisas completamente diferentes. Infelizmente, a maioria dos sisteminhas, principalmente em software livre, Nagios, enfim, eles tentam juntar essas duas coisas. Toda vez que eu tenho uma métrica, eu tenho que definir a partir de que ponto eu quero alarmar. Isso nem sempre é interessante, ou nem sempre isso é necessário. Muitas vezes eu quero colher uma quantidade de métricas grandes simplesmente para ter histórico, para caso eu precise. Eu não quero ter alarmes em torno disso.
É o nosso caso lá, a gente colhe bilhões de métricas por minuto, assim, de várias máquinas, vários sistemas, enfim, a gente não tem alarme em todas elas. A gente deve ter alarme em 0,1% delas. Porque não interessa, na maioria dos casos. Então, quando vocês estão mantendo o histórico, se possível, nem sempre é possível, mantenham o histórico para sempre. Né? Tipo, é importante eu saber responder como é que a minha máquina estava 5 anos atrás. Parece besteira, mas não é besteira. Quando eu estou fazendo capacity planning, eu tenho que pensar muito longe. Né? Se eu estou fazendo capacity planning para comprar mais CPU, eu tenho que ter dados o suficiente para eu sentar numa reunião com quem tem a caneta e convencer a pessoa de, tipo, a gente está crescendo tantos por cento ao mês e ter trend. Para eu ter trend, para saber se a curva está subindo ou descendo, eu tenho que ter dados. Né? Com 1 mês de dados, eu não consigo definir trend. Para eu ter trend, eu tenho que ter uma quantidade muito grande de dados, porque aí, enfim, contra dados não há argumentos. Eu chego numa reunião, eu consigo convencer qualquer um se eu tiver dados. A gente chama isso de data-driven decision. Então, obviamente, quando eu estou mantendo dados para sempre, eu não preciso manter a mesma precisão. Então, por exemplo, quando eu estou lendo dados em tempo real, por exemplo, eu estou lendo a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, e eu estou mantendo todos eles. Isso gasta muito espaço em disco, obviamente. Então, os dados passados para trás, eu posso diminuir a precisão desse dado, em vez de... Eu não preciso responder a pergunta do tipo, quanto eu estava gastando de CPU há 5 anos atrás, no minuto específico. Eu quero saber a média da hora, ou a média de cada 2 horas. Existem várias ferramentas que fazem isso de graça para vocês. A mais fantástica para mim de todas é o RRD Tool. Não confundam RRD Tool com gráficos, são coisas diferentes. O RRD Tool ele gera gráficos, mas esse é 1% do que ele pode fazer. A parte mais fantástica do RRD Tool é o próprio banco de dados RRD, banco de dados de round robin. Então, quando eu crio o banco de dados, o banco de dados, o arquivo.rd, ele tem um tamanho fixo, ou seja, ele nunca cresce, ele sempre vai ter exatamente aquele mesmo número de bytes. E ele é um banco de dados round robin, ele fica girando. Então, eu posso definir meu banco de dados do tipo, minha primeira semana eu vou ter uma precisão de minuto, na minha primeiro, segundo, terceiro mês eu vou ter uma precisão de 5 minutos, depois de 1 hora, depois de 1 dia, e eu vou manter dados para o resto da vida, por exemplo. O interessante é que o meu arquivo final, mesmo antes de eu começar a popular dados, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho. Isso é muito importante para fazer capacity planning de sistema de coleta, de monitoramento, porque eu sei exatamente quanto eu vou precisar de espaço. Então, vocês não necessariamente precisam gerar gráficos. Vocês podem colher milhares e milhares de métrica e usar o comando rrdograph apenas quando vocês precisam. E se vocês não gostam dos gráficos que ele gerem, vocês podem consumir esses dados em XML ou talvez em outro formato e utilizar outras ferramentas, talvez mais sofisticadas, para a geração de gráfico. É muito legal. Para coleta, SNMP é um cara bacana, está empacotado em tudo que é lugar, não é muito difícil de estender, é chato no início, mas, enfim, dá para fazer coisas bem legais com ele. Várias ferramentas têm seus próprios agentes. Então, enfim, aí depende da ferramenta que vocês querem usar. Outra coisa importante é quando vocês têm muitos... Vamos supor que eu tenho 5 servidores, eu quero analisar a informação de CPU deles. Eu posso analisar separadamente, mas se vocês olharem esses gráficos, eles parecem todos iguais, mas, na verdade, eles não são. Se vocês prestarem bem atenção, vocês olham que a coluna, o eixo Y do último gráfico, ele vai até 60. E os outros vão até 50. É fácil eu perceber isso quando eu tenho 5 gráficos. Quando eu tenho 50 ou 100, não é fácil. Então, sempre que vocês estão comparando coisas, sempre façam isso. Se vocês... Qualquer coisa, CPU contra CPU, ou a mesma máquina, eu quero comparar as métricas do dia de hoje contra o dia de ontem, por exemplo, fazer overlay. Isso é fundamental de eu ter isso na mesma view, porque fica muito claro quem é que está fora do padrão. No nosso caso, a gente foca muito mais em serviços do que em máquinas, porque a gente tem muita máquina. E quando a gente tem, vamos supor, mais de 1.000 máquinas, mais de 10.000 máquinas, é muito difícil monitorar máquina por máquina. Não é difícil, o sistema monitora, mas é humanamente impossível eu ficar controlando isso. Então, é importante a gente ter métricas por serviço. Então, eu tenho um serviço lá que é o Web Server, é um cluster de máquinas. Eu perco muito mais tempo monitorando a característica do serviço inteiro, usando matemática, estatística, enfim, do que eu perder tempo com host por host. Então, é importante a gente definir agregações corretas, e não o todo. Eu não posso analisar todo o meu parque web ao mesmo tempo, porque aí a agregação está muito grande. Então, é importante eu ter agregações intermediárias, do tipo, a gente faz muita agregação por rack, por cluster, por data center, tem vários níveis diferentes de agregação.
Então eu consigo ver como é que esse hack está indo bem. Mas hack é muito pouco para nós, porque a gente tem milhares de hacks. Mas cluster é uma unidade mais acessível, porque a gente não tem tantos clusters. Então eu consigo olhar, esse cluster está indo bem, esse cluster está indo mal, e eu consigo comparar um cluster contra o outro, por exemplo. Isso é muito importante. Quando eu estou escrevendo a aplicação, né, seja um web service, seja qualquer coisa, é fundamental eu ter uma quantidade de contadores e métricas, o máximo que eu puder ter, sem comprometer a minha performance, obviamente. Então, esse aqui é um exemplo estúpido de código que eu escrevi, onde eu tenho lá um cara que conecta no banco de dados e, enfim, cada coisa que acontece eu vou manipulando os contadores. E aí eu posso exportar isso de alguma maneira. Seja via log, ou se eu tenho um servidor de aplicação, uma porta separada só para métricas, onde eu conecto lá via TCP e pego as métricas, que é o que a gente faz. Mas, enfim, não interessa como fazer isso. O interessa é que vocês, de alguma forma, vocês tenham esses contadores e que esses contadores possam ir para o sistema de time series. Seja RRD, seja OpenTSDB, não interessa. Não me importa com a ferramenta, né? O interessante é o conceito, né? E o conceito aplicado. Uma coisa muito importante quando eu estou falando de performance é cache. Cache é um troço que a gente não viveria sem. Tentem desabilitar o cache da CPU de vocês no setup da BIOS e ver como é que vai ficar a máquina. Fica simplesmente impossível. Não tem como eu viver sem um cache na frente da memória. Muita gente acha que a memória é um troço super rápido. Né? Olhem essa tabela que vocês vão ver que não é rápido. Né? Então, se vocês olharem o tempo de acesso de um cache nível 1, que é 1 nanosegundo, se a gente escalar isso, né, para uma unidade que a gente entenda, que seja mais fácil da gente perceber, se eu levo 3 segundos para acessar um cache de nível 1, eu levo 6 minutos para acessar a memória. Então, é muito expressivo. Né? Então, é muito importante, né, se eu estou comprando hardware, sei lá, em vez de gastar dinheiro no processador com maior gigahertz de ciclos, eu talvez tenha um cache maior, por exemplo. E isso vale para tudo, não só para cache de processador, que está na frente da memória, mas para qualquer coisa, cache de aplicação. Né? No nosso caso, a gente tem uma infraestrutura monumental de cache, que até a Fernanda falou aqui há 2 dias atrás, em frente dos bancos de dados. Não tem condições no mundo da gente conseguir atender o tráfego que a gente atende, fazendo query em banco de dados o tempo todo. É impossível. Então, a gente tem uma estrutura muito absurda de cache. Por quê? Nesse caso, o cache é em memória RAM. Então, vamos supor, se eu tenho um tempo de acesso de 6 minutos, né, para a memória RAM, para eu acessar o mesmo dados num disco rotacional, eu vou ter lá um tempo de acesso de 6 meses. Né? Enfim, disco SSD, que a gente tem usado em algumas máquinas ultimamente, um pouco menos. Em vez de 6 meses, 6 dias. Então, comparando disco SSD com disco rotacional, dá para vocês terem uma ideia do quão importante é investir em SSD, se vocês têm um sistema que precisa fazer muito acesso a disco. Isso é fundamental. Enfim, e aí dá para olhar bem a tabela e ver o quanto a coisa escala em termos de o quanto importante é eu ter layers de cache na frente de tudo, porque o tempo de acesso diminui muito e a experiência do usuário, obviamente, aumenta. Tenho muito cuidado com armadilhas estatísticas. Né? Muita gente usa média para tudo. Média é um troço super perigoso. Então, eu vou mostrar graficamente o quanto isso é perigoso. Imaginem que vocês recebam uma chamada dizendo, o sistema está muito lento, a latência aumentou um monte. Aí vocês vão lá no cluster, enfim, qualquer unidade de agregação, rack, cluster, seja o que for. Nesse exemplo aí, 25 servidores. Vocês olham lá o rack de vocês, 25 servidores, a média de CPU está 32%, tá? Super tranquilo. Não é CPU, o problema é a rede. Sempre o problema é a rede. Aí, enfim, vai para a rede, depois o cara volta xingando, não é a rede. Enfim, aí vocês, vamos perder tempo e olhar isso com mais calma. Vamos olhar servidor por servidor. Opa, aí eu vejo que, mas isso é estranho. Eu tenho uma boa parte dos meus servidores muito bem e uma certa parte dos meus servidores muito mal. Qualquer coisa acima de 80% de CPU, a latência vai para o inferno. Então, a gente tem que manter sempre abaixo disso. Então, isso aí me dá uma informação muito mais interessante. Mas se eu tenho muitos servidores, não tem como eu olhar um por um. É simplesmente muita informação. A melhor maneira de eu olhar distribuição é fazendo um histograma. Então, se eu pegar esse mesmo dado e jogar no histograma, é muito mais fácil de interpretar desse jeito. Então, olhem a minha média ali. A minha média era 32%. Se vocês olharem a média no histograma, não tem nenhum servidor na média. Ou seja, o dado 32% que eu tinha lido antes, ele é completamente irrelevante, porque não tem nada nem perto de 30%. Eu tenho um grupo grande de servidores
ali entre 10 e 20, eu tenho um grupo menor de servidores ali entre 70 e 100. Se eu olhar isso no histograma, eu consigo ter 100 mil servidores aí, que o shape do histograma vai ser mais ou menos, enfim, não vai ser esse, mas vai ser algo que eu consiga compreender fácil. E para eu olhar isso de forma estruturada, matemática, eu tenho que analisar isso em forma de percentiles. A gente usa muito percentil. Então, na maioria dos casos, em vez de a gente usar média, a gente geralmente usa o P50. P50 é a mediana na estatística, em vez da média. Então, a mediana, eu tenho, por exemplo, a minha mediana ali, a P50, é 6%. O que isso quer dizer? 50% dos meus servidores estão usando menos de 6% de CPU, 50% dos meus servidores estão usando mais de 100% de CPU. Se eu olhar o P75, o que quer dizer? 75% dos meus servidores estão usando menos que 80% e 25% estão usando mais de 80%. Então, mas também nunca olhem só para o P50, porque o P50 ele pode estar escondendo coisas importantes, ou seja, eu tenho um grupo de servidores ali que está muito mais pesado. O que isso quer dizer? O meu load balancer pode estar com problema, ele pode estar preferindo mais alguns servidores do que outros. Então, é importante olhar. Geralmente, a gente usa essas métricas, né? P1, P5, 25, 50, 75, 95, 99. A gente usa muito esses 7 percentiles para olhar a distribuição de algum dado. Em alguns casos, a gente pode usar mais ou menos, enfim. Mas OpenOffice faz isso de olho fechado, tranquilo. E se vocês estão programando um script, em Python, por exemplo, usar uma NumPy ou SciPy, enfim, tem várias bibliotecas numéricas, todas as linguagens têm boas bibliotecas numéricas, é muito fácil de calcular percentil em cima de distribuição e gerar, enfim, gerar um histograma a partir disso. Isso tudo aí eu fiz em OpenOffice, tipo em 2 minutos. Ferramentas de free software para isso, eu já mencionei todas elas, mas o mais importante é do tipo, deixem de ser preguiçosos e usem scripts para isso. É a melhor maneira de eu chegar no dado que eu quero, na informação que eu quero. Muita gente nos pergunta, mas qual é a ferramenta que vocês usam? A gente usa todo tipo de ferramenta, porque não tem esse negócio de one size fits all, de uma ferramenta que resolve tudo e nos dê toda a informação que a gente quer. A gente usa todo tipo de coisa, é muita coisa feita em casa e é muita coisa muito específica para nós. Assim. Então, não vale a pena a gente transformar isso numa ferramenta, num projeto, porque, enfim, é muito específico. E eu acho que deveria ser, não deveria ser, mas em muitos casos é importante que seja dessa forma. Então, se vocês têm um sistema um pouco diferente do normal, tipo, né, baixem a cabeça, escrevam um script, integrem com RRD, integrem com Gnuplot, enfim, façam coisas valiosas para a aplicação de vocês. Então, concluindo, o mais importante aqui é entender a aplicação e entender o cliente. O que é a aplicação de vocês e o que o cliente quer. Nós somos uma rede social, o cliente quer acessar as histórias dele, dos amigos, enfim, de quem ele está seguindo, de maneira rápida e de maneira confiável. Esse é o nosso cliente, é isso que a gente quer prover. Então, a gente tem que ter muito cuidado com latência. Né? A gente tem que monitorar as máquinas, os clusters não pode passar de 70% a 80% de CPU, porque quando eu chego nesse ponto aí, a minha latência é exponencial. Eu tenho que ter esse tipo de cuidado, porque isso é o que o meu consumidor quer. Se eu tenho sistemas de batch job, ou seja, eu estou rodando informações, eu estou rodando serviços batch, que ninguém tá preocupado com latência do outro lado, não interessa. Se algum processo, o meu cron job lá de fazer backup está levando 4 minutos ou 6 minutos, para mim não faz diferença nenhuma. É 50% de diferença. É super relevante matematicamente, mas do tipo ninguém está olhando aquilo ali. Então eu tenho que entender a minha aplicação, e em cima disso eu tenho que definir o que eu vou monitorar, quais são as métricas de performance que eu vou cuidar. Outra coisa fundamental é entender teoria. Muita gente, especialmente as últimas gerações, o pessoal está pulando muita parte da teoria para ir direto para a ferramenta. Isso é muito ruim, especialmente quando a gente está em ambientes onde eu preciso desenvolver, eu preciso ir mais a fundo, eu preciso fazer um dynamic tracing. Se eu não entender de teoria, system calls, como é que o kernel fala com user space, enfim, a gente fica perdido em nível de aplicação e acaba não extraindo o dado que a gente precisa. Eu já falei antes, agreguem as coisas, não tomem uma enxurrada de alarmes e métricas, isso é muito ruim. Tenham o máximo de métricas que vocês puderem, mas não fiquem olhando para elas. Elejam um mínimo de métricas, coloquem alarme naquele mínimo de métricas e percam tempo com aquilo. Se vocês precisarem diagnosticar alguma coisa mais séria, aí tudo bem, vocês têm as métricas completas lá atrás, mas não percam tempo com isso, é muita informação. Outra coisa importante, não sejam fanboys de ferramenta. A gente vê muita gente brigando, porque eu prefiro VI, Emacs, ou Nagios, ou Zabbix, enfim, não. A melhor ferramenta é vocês terem a mente aberta. Principalmente
Do tipo, okay, entender que tipo, eu adoro o Nagios, mas o Nagios não resolve esse problema. Né? Vou usar outra ferramenta, vou usar várias ferramentas, cada uma vai resolver o problema. Tipo, não fechem a mente de vocês em cima disso. E da mesma forma, tipo, não gastem milhões de reais numa ferramenta porque o vendedor está dizendo que faz. Eu já vi muita gente fazendo isso. Eu trabalhei com clientes grandes aqui no Brasil e era muito comum assim, gastar uma fortuna numa ferramenta do vendedor lá, porque é uma mega empresa, porque diz que faz tudo. Mas não faz. As ferramentas proprietárias são muito piores que as livres por falta de... Enfim, eu não consegui estender. Então, tenho muito cuidado com isso. Outra coisa fundamental, ninguém está interessado na marca da furadeira. O que vocês querem é o buraco, é o furo. É isso que interessa. Então, quando eu estou resolvendo um problema, o que me interessa é o resultado final. Entendeu? Como é que eu vou chegar lá? Não percam tempo discutindo isso. Se vocês vão sentar numa reunião para fazer design de qualquer coisa, percam tempo no resultado, não na ferramenta e na cor da furadeira. E tipo, não sejam preguiçosos, escrevam scripts, automatizem o máximo que vocês puderem, porque dá trabalho no início, mas especialmente quando a gente está escalando, nossa, o resultado final é muito, muito legal. Eu tenho duas referências que eu uso bastante. Esse primeiro livro do Brendan Gregg, esse cara é muito bom, ele trabalha na Joyent, esteve nos visitando algumas semanas atrás. Ele escreveu esse livro, é bem grande, 700 páginas, mas vale a pena ler de capa a capa. Vale muito a pena. Devo estar uns 40%, 50% já de leitura. É muito, muito bom. É um livro novo e cobre bastante cloud. Como tem muita gente usando cloud hoje, é muito interessante. Um livro mais antigo, que eu terminei de ler já faz meses, é o Optimizing Linux Performance, da HP. É bem legal, fala bastante coisa, só que é um pouco antes da era de cloud. Assim, então ele fala muito mais coisas de bare metal, assim, de máquinas específicas, máquinas físicas. Tem muitas outras coisas, mas eu diria assim, de coração, se vocês querem perder tempo aprendendo um pouco de teoria e fazendo análise de performance a fundo, esse primeiro livro é muito, muito legal. E não é caro, tem para Kindle, eles têm PDF também, e tem o print. Eu tenho o print e tenho no Kindle também. Enfim, de conteúdo mais ou menos era isso. A gente está precisando de gente, e essa é uma dos motivos da gente vir aqui. Então, se vocês realmente gostam disso, gostam de trabalhar em escala, querem trabalhar num dos melhores times de engenharia do mundo, conversem com a gente. A gente está em 4 aqui, a gente vai estar em frente do stand da SL, lá no fundo, umas 2h30, Fernando? Umas 2h30. Enfim, vão lá, batam um papo com a gente, sem compromisso. E, tipo, é muito legal. Eu estou lá há 2 anos, estou bastante feliz. Ninguém precisa ir para ficar o resto da vida, mas a experiência de trabalhar num ambiente nessa escala é sem preço. E tipo, fala com a gente não morde. Tá? A gente é daí, eu e a Fernanda somos daqui, enfim, a gente está com 2 colegas de fora também. No facebook.com/careers a gente tem todas enfim, todos os cargos abertos, e a gente tem muita oportunidade para estágio também, estágio de 12 semanas. Então, se vocês estão na universidade, na área de ciência da computação, querem passar 3 semanas trabalhando nessa loucura que é manter o maior site que existe, é muito maluco. Assim. 11 horas, eu acho que eu já estou trancando o próximo aqui. Eu vou estar aqui fora, então a gente pode conversar bastante aqui fora, não tenho mais nenhum compromisso no final da manhã. E muito obrigado por aparecerem. Valeu, hein?